Queridos alunos, tudo bem contigo aí? Tudo tranquilo? Espero que sim. Voltamos agora para falar de Acordo de Basileia, Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3. E o que são esses caras na prática? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Há algum tempo atrás, a gente não falava nada nessa história de globalização, do mundo globalizado, né? Ou seja, o que acontecia lá do outro lado do mundo não impactava diretamente aqui no Brasil, aqui na Argentina, no Uruguai, etc. Aí, com a globalização, hoje com uma economia totalmente interligada, se quebra um banco do outro lado do mundo, isso vai com certeza respingar aqui. Ou seja, o sistema como um todo é comprometido quando um banco vem a quebrar. Então, os caras se reuniram lá, começaram a ter reuniões, e o nome é Acordo de Basileia, porque Basileia é uma cidade onde eles se reuniam lá na Suíça, né? E aí fizeram os grandes banqueiros, os grandes pensadores do mercado financeiro, pararam lá na Basileia, na sua cidade, e falaram assim, olha só, a gente tem que criar algumas regras que valham para todo mundo, para todos os bancos do mundo seguirem essas regras. Porque hoje, se quebra um banco aqui no Brasil, vários bancos têm dinheiro neste Banco do Brasil, e aí todos os outros bancos vão quebrar junto. Ou seja, causa um efeito dominó. Para proteger isso, que todo mundo hoje está interligado, vamos criar regras que valham para todo mundo. Então, essas regras, né, conhecido como Acordo de Basileia, o que é a ideia básica, né? Ó, regras, né? Então, regras para todos os bancos do mundo, todo mundo que fez parte desses acordos aqui. E a ideia é o quê? É trazer mais segurança, né, para o sistema, diminuir o que? O risco do sistema, o risco sistêmico, ou seja, diminuir o risco de uma quebra geral, de uma quebradeira geral, porque se um banco quebra, outros bancos vão quebrar junto, essa é a ideia. Vide em 2008 lá, um banco dos Estados Unidos quebrou, outros bancos vão acabar quebrando junto e traga uma recessão bastante importante para todo mundo. Aí, o que acontece então é o seguinte, tá? Na primeira vez que esses caras conseguiram selar um acordo, pela primeira vez que conseguiram selar um acordo, lá em 1988, tá? Foi o que a gente chamou de Basileia, o que o mercado chama de Basileia I, ou o primeiro acordo de Basileia, né? Isso aqui foi quando? Ó, em 1988, mais por curiosidade do que por prova necessariamente falando, né? Aí, o que é importante que tu saiba de Basileia I? Bom, Basileia I começou pela primeira vez, de novo, ó, são regras que valem para todos os bancos que fazem parte do acordo, todos os bancos do mundo, tá? Basileia I veio com a ideia seguinte, olha só, banco, tu vai emprestar dinheiro? Beleza. Tu tem que ter pelo menos 8% desse capital em liquidez. Pelo menos 8% do valor que tu vai emprestar tem que ter guardado para tua segurança. Então, se falou aqui numa ideia de, ó, exigência, né, de capital mínimo, que foi de 8%. Isso aqui não precisa saber esse número especificamente, mas essa é a palavra-chave aqui, ó, capital mínimo dos bancos. Para quê? Esse capital mínimo ia servir de garantia para crédito, né? Garantia para crédito, né? Ou seja, para ofertar crédito. Por que isso? Ora, porque olha só, se eu emprestar, eu banco, o cara que me coloca dinheiro dentro do banco, coloca aqui no Lucas, e eu banco empresto para outro. Se eu emprestar tudo e essa galera não me pagar, eu não tenho nada para conseguir honrar os resgates dessa ponta. Então os caras falaram assim, Basileia, um primeiro acordo. Cara, olha só, banco. Tu não pode emprestar tudo. Tu tem que manter pelo menos 8%, exigência de capital mínimo, manter 8% contigo, porque se essa galera, eventualmente, alguma galera quebrar, alguma galera não te pagar aqui, com os caras que pegaram emprestado, tu tem essa segurança, esse capital mínimo, esse colchão, para tu ficar tranquilo e continuar pagando os resgates. Aí não dá quebra no sistema. Então, Basileia I se fala na ideia de, ó, capital mínimo. Tudo bem? Aí, vem lá em 2004... segundo acordo, né? Basileia II. Segundo acordo, Basileia II, os caras se reúnem de novo para essa história aqui. E aí, vamos lá em 2004,
melhorar um pouco tudo isso que foi acordado aqui em Basileia 1. Já foi um baita avanço, não tinha isso valendo para todo mundo. Já tem uma ideia de todos os bancos do mundo trabalhando com o mesmo, sintonizados para diminuir o risco sistêmico. Aí vem Basileia 2 aqui, aí olha só, bom, além de continuar com a ideia de capital mínimo, que já era a base lá em Basileia 1, eu pego o seguinte, ó, cara, vamos trazer mais disciplina para o mercado. Olha, trazer mais disciplina no mercado. Ó, já falava em capital mínimo, agora estou falando em disciplina para o mercado. Como é que eu vou fazer isso? Bom, 3 pilares, tá? 3 pilares, que é a ideia de Basileia, a ideia da reunião de Basileia 2, tá? Primeiro, capital mínimo continua sendo um pilar, né? Que já vinha lá da primeira reunião. Capital mínimo. Então, capital mínimo continua. Segundo, processo de revisão do capital mínimo. Como assim processo de revisão? Ora, aqui, Basileia 1, os caras falaram, vocês bancos têm que ter 8% de capital mínimo. Beleza, beleza. Aqui, o capital mínimo é um pilar, mas o processo de revisão é outro pilar, ou seja, vão ser criados organismos, instituições que vão cuidar, revisar esse capital mínimo. Vão efetivamente dizer assim, olha, o banco tal lá, que assinou o contrato conosco, está realizando o processo de capital mínimo. Está efetivamente dentro do que a gente falou. Aqui não tinha uma ideia de controle, era só um acordo entre os bancos. Aqui já tem um processo de revisão, ó, continuamente medindo e de fato é efetivo. Aquele banco tem aquilo que ele se predispôs no nosso acordo. Tudo isso para trazer o terceiro pilar, que é o que eu te falei ali em cima, que é a palavra nova que chega, ó, disciplina de mercado. Porque aqui, ó, o cara me falava o seguinte, ó, sim, eu aceito ter 8% de capital mínimo, beleza. Aqui eu tô vendo se o cara vai efetivamente ter essa disciplina de honrar o que ele assinou comigo aqui em cima no primeiro acordo. Então já começa a ter 3 pilares, ó, capital mínimo continua. Além do capital mínimo eu vou mensurar, vou revisar se ele está tendo capital mínimo. Com isso eu estou trazendo o que mais? Disciplina de mercado. Aí os caras viram o seguinte, pô, 2008 ali Estados Unidos quebrou um banco, lá depois quebrou outro, vários bancos quebraram, o mundo como um todo teve uma recessão fortíssima, ou seja, só essas regras aqui não estão sendo fortes o suficientes. Aí então vem a ideia da Basileia 3, terceira reunião, Basileia 3, que é a terceira reunião. E essa terceira reunião ocorre quando? Ó, ocorre aqui, vou ter que ir mais para baixo, né? Porque não vai dar espaço aqui. Aqui. Basileia 3, aqui vai dar, né? Vamos botar aqui, vamos dividir bem aqui. Basileia 1. Beleza. Basileia 2 tá aqui bem dividido. Agora sim. Basileia 3. Aí esses caras se reúnem de novo, vendo que a Basileia 2 não tinha sido suficiente para evitar a grande crise lá em 2008, os caras falaram assim, olha, se reuniram aqui em 2010 e falaram o seguinte, bom, vamos tomar novas decisões. Qual o objetivo? O objetivo que o sistema financeiro consiga o quê? Absorver sem maiores problemas, ó, as grandes crises. Por quê? Se eu tiver capital mínimo, eu vou conseguir absorver essa ideia, mesmo numa grande crise, ó, absorver o que está acontecendo aqui. Aí acontece o seguinte, ó, sistema financeiro, com a ideia de absorver grandes crises, ó, vem uma nova exigência, ó, de um grau máximo de alavancagem dos bancos. Ou seja, os bancos passam a ter um grau máximo de alavancagem. Além disso, ó, precisam ter um índice mínimo de liquidez. Além disso, ó, começa a se falar aqui, ó, na qualidade do crédito. Ah, como é que é isso? Olha, até aqui
simplesmente falava o seguinte, ó, tudo que tu empresta, tudo que tu recebe de depósito, tu pode emprestar um certo percentual. Aqui, só que ele não mediu o seguinte, ó, vamos supor que seja 80%, tudo que eu recebo eu posso emprestar 80%. Todo mundo está emprestando 80%? Sim. Todo mundo está com o mesmo risco? Não, porque eventualmente o banco A tem muito mais risco, empresta muito mais para pessoas com maior risco do que o banco B. Então eu começo a medir no Basileia 3 assim, ó, cara, tem que medir qualidade de crédito. Tem que ter instrumentos com que eu consiga medir a qualidade do crédito. E aí, quanto menor for essa qualidade, quanto maior for essa qualidade, mais tu pode emprestar. Quanto menor for essa qualidade, ou seja, quanto maior chance tem as pessoas de darem calote, menos tu empresta porque te alavanca menos. Então, a partir de grau máximo de alavancagem, ou seja, a partir de quando eu recebo, eu tenho o máximo que eu posso me alavancar para conceder operações, para conceder empréstimo. Isso trazendo com o quê? Com relação à qualidade do crédito que eu estou concedendo. Essa é a ideia básica, essa é a ideia básica do Basileia 3, ou seja, índice mínimo de liquidez, grau máximo de alavancagem e trazer uma maior qualidade do crédito, tá? Então assim, a partir da minha qualidade de crédito, qual é a qualidade do crédito dos caras que eu empresto? Qual o histórico de pagamento desses caras? Olha, esses caras costumam pagar 99%, pô, uma baita qualidade. Então, meu índice de alavancagem pode ser maior, meu índice de liquidez pode ser menor e meu índice de alavancagem maior. Índice de liquidez por quê? Porque é muito baixo o risco desses caras não pagar. Então não precisa ter tanto dinheiro provisionado para caso os caras não paguem. Agora pega um outro banco lá, olha, historicamente esses caras deixam de pagar 25% dos empréstimos. Ah, fodeu então, esse cara está ferrado, sabe por quê? Porque esse cara aqui ó, vai ter que ter um índice mínimo de liquidez muito grande, dinheiro de reserva aqui de liquidez, de grana, para pensar já no possível calote, e o grau máximo de alavancagem dele vai ser mais baixo. Por quê? Porque ele tem um histórico de não pagamento na qualidade de crédito da carteira dele. Então, ó, Basileia 1, 2 e 3, essa aqui foram as evoluções, tá? Ah, detalhe importante, né? É que é o seguinte, ó, essa reunião foi feita em 2010, de Basileia 3, tá? E os bancos aí têm de 2013 até 2019 para se adequar à regra de Basileia 3, ou seja, está em pleno andamento aí a ideia de Basileia 3. Tudo bem? Além disso, ó, quem é que faz parte desse acordo de Basileia, né? São 28 membros, 28 integrantes, né? 28 países, tá? 28 integrantes que se reúnem de 3 ou 4 vezes por ano na sede do BIS, né? BIS não é aquele chocolate não, tá? É o Banco de Compensações Internacionais. Tá? Banco Internacional de Compensação, Banco de Compensações Internacionais é o BIS. Aí, olha só, então, Acordo de Basileia, regra que vale para todos os bancos que fazem parte, todos os integrantes, tá? Todos os bancos dos países que fazem parte devem seguir essas regras, que vai trazer maior segurança, diminuir o risco sistêmico. Basileia 1, ó, só tinha uma ideia de capital mínimo. Para conceder crédito tem que ter um capital mínimo de 8%. É de liquidez aqui, para quê? Se os caras não pagarem, eu tenho como segurar um pedaço para pagar o cara que vai pedir o resgate lá. Basileia 2, já em 2004, aumentar a disciplina do mercado. Baseado em 3 pilares, continua o capital mínimo, isso aí vai continuar em todas as reuniões na prática. Tem também uma ideia de avaliação contínua de processo de revisão nesse capital mínimo para trazer maior disciplina. Basileia 3, terceira reunião, os caras já aqui estão em pleno andamento agora, tá? Foi em 2010, tem 2013 até 2019 para ser executado, para ser implantado. Se fala em a ideia de uma maior capacidade de absorver grandes crises. Com o quê? Grau máximo de alavancagem, o máximo que eu posso emprestar a partir do dinheiro que eu tenho, não posso alavancar muito. Índice mínimo de liquidez, ou seja, de grana para segurar a bronca se os caras deixarem de me pagar. E também para sinalizar a qualidade do crédito, o histórico de pagamento desses caras. Então, 3 reuniões, Basileia 1, 2, 3, lembrando que esses caras são 28 integrantes atualmente, se reúnem a cada 4 vezes por ano mais ou menos, na sede do BIS, do Banco Internacional de Compensação. Tranquilo? Acordo de Basileia é bastante teórico, bastante simples, não costuma cair na tua prova, mas enfim, tá dado o conteúdo, até uma próxima, tchau!